Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus, e a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 43. Está bom este lugar, já sentimos a presença de Deus em nosso meio. E cremos que Deus tem muito mais para fazer nessa noite ainda. Os irmãos encontraram? Lucas 23, 43 vai dizer assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vou repetir. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis tomar os seus assentos. Sou grato a Deus por essa tão grande oportunidade que Ele me concede de estar pregando nesse grande congresso de missões. Nunca imaginei em estar aqui em cima deste púlpito, nem queria, pois era muito tímido, mas Deus Ele capacita, e quando Ele escolhe, não adianta nós fugirmos dEle, mas Ele nos capacita para fazer a sua obra. Sou grato ao irmão Alex, irmã Marielle, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, aos pastores, pastor Agemiro, irmã Juraci, pastor Leandro e irmã Ana, também a todos os obreiros e promotores de missões, e a todos os irmãos que estão aqui para sentirem a presença de Deus, porque eu não sei você, mas eu quero sair cheio deste lugar nessa noite. Eu quero sair renovado nessa noite. Se você não é batizado, comece agora a pedir batismo com o Espírito Santo. Comece agora para você sair deste lugar com algo de Deus na tua vida. Não vem aqui somente para assistir o culto. Você que está na sua casa, comece a buscar aí que a presença de Deus também pode chegar na sua casa. E nessa oportunidade eu irei ministrar sobre um texto muito importante da palavra de Deus, que vai nos falar sobre salvação e também sobre o evangelho verdadeiro de Jesus. E nós vamos ver que hoje minha pregação tem por título O Prêmio para um Malfeitor. O Prêmio para um Malfeitor. Enquanto eu estudava essa palavra na minha casa, eu me fiz uma pergunta, e eu quero que você se faça essa pergunta também. E a pergunta é esta: por que algumas pessoas têm um encontro com Jesus e recebem salvação e outras não recebem salvação? Nós sabemos que muitas pessoas ouvem falar de Jesus, têm um encontro com Jesus, vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não recebem salvação em suas vidas. E eu me perguntei o porquê disto. E agora nós vamos entrar no contexto do versículo ao qual eu fiz menção. E nós vamos ver que o contexto vai dizer que era uma sexta-feira. E nessa sexta-feira, no local chamado Gólgota, nós vamos ver que um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele está crucificado em um madeiro, ele está sangrando, sofrendo, mas com um objetivo, e o objetivo era por amor de mim e por amor de você. Esse Jesus, ele morreu para me salvar, para nos salvar, e esse Jesus, ele cumpriu a sua palavra, e esse Jesus, ele estava crucificado no meio, e do seu lado direito e esquerdo havia dois malfeitores, e também crucificados ao seu lado. E nós vamos ver que havia também príncipes e soldados naquele momento embaixo, que não estavam crucificados. E agora eu quero falar alguns tipos de abordagem que esses tipos de pessoas tiveram com Jesus. Jesus estava crucificado no madeiro, Jesus estava ali sangrando, sofrendo, e pessoas tiveram algumas falas com Jesus, e é sobre essas falas que eu irei falar nessa noite. E agora a primeira abordagem vai estar escrito em Lucas 23, versículo 35 ao 37, que é a abordagem dos príncipes e também dos soldados, que vai dizer assim no versículo 35: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo,
se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Perceba qual é a abordagem dos príncipes e dos soldados. A abordagem que eles não estavam presos, eles não estavam sofrendo, eles não estavam sangrando, eles não estavam no madeiro. Ou seja, eles estavam em uma situação tranquila, em uma situação de liberdade. Ou seja, eles não precisavam de uma salvação. Eles achavam que não precisavam de salvação momentânea. Eles achavam que não precisavam de uma salvação eterna. Eles achavam que eles estavam bem do jeito que eles estavam e permaneceriam do jeito que eles estavam. E muitas vezes eu e você somos assim. Nós achamos que porque temos uma família abençoada não precisamos de Deus. Nós achamos que porque temos um emprego abençoado não precisamos mais de Deus. Nós achamos que porque temos todo o dinheiro do mundo não precisamos mais de Deus. Mas você deve entender, existe um vazio dentro da tua alma que só Deus pode completar. Existe um vazio dentro do teu coração que só Deus pode preencher. Existe uma coisa dentro da tua vida que só Deus pode te dar, e essa coisa é o Espírito Santo, e nessa noite Ele está aqui para preencher todo e qualquer vazio da tua alma. E nós vamos ver que esses príncipes e soldados, eles falavam assim: só irei acreditar que você é Deus se você fizer tal coisa para mim. Só irei acreditar que você é Deus se você der tal coisa para mim. Por exemplo, se a água está dentro de um copo, o copo precisa ser maior do que a água para a água permanecer dentro dele. Ou seja, portanto, se Deus couber dentro da sua cabeça, você agora acha que é maior do que Deus. Ou seja, aqueles príncipes soldados achavam que eram maiores do que Deus. Eu não preciso de Deus, eu consigo viver a minha vida sem Deus, eu consigo viver aqui na terra sem Deus, eu consigo permanecer aqui na terra distante de Deus. Só que eles não olhavam para frente, eles não sabiam que uma hora a vida aqui na terra acaba, uma hora que na vida aqui na terra passa, uma hora que na vida na terra ela chega ao fim, e uma hora você tem que entender que existe uma vida eterna, e a escolha deve ser em vida aqui na terra, escolher viver para Deus. Deus não precisa fazer nada para nos provar que Ele é Deus. Deus é Deus, independente de se você acha que Ele é ou se você acha que Ele não é. Ele existe por si só. Você não precisa acreditar nele para que Ele exista na tua vida. Ele já existe, Ele existia, Ele existe, Ele vai existir até o fim, porque o único ser que é eterno é Deus. Nós morremos, mas Deus não morre, porque ao terceiro dia vai dizer a palavra que Ele ressuscitou e Ele está vivo para a glória de Deus lá no céu, intercedendo por mim e por você. Ou seja, nós devemos pedir para Deus se revelar para nós, segundo a sua vontade, e não querer que Ele faça as coisas para nós, mas que Ele se revele através de nós. E essa abordagem dos príncipes e soldados, aqui eles falavam: salva-te a ti mesmo. Eles não queriam salvação, eles diziam: salva-te a ti mesmo, tu Jesus que está sofrendo, tu Jesus que está sangrando, salva-te a ti mesmo se tu é Deus. Se tu é Deus, desce daí, Jesus. Se tu é Deus, se tu é tão poderoso como o Senhor pregava, sai da cruz, Jesus. Mas Jesus tinha que cumprir a sua palavra, independente do que eles diziam. E agora nós vamos ver que essa abordagem não gera salvação. A abordagem de príncipe e soldado não gera salvação. E agora nós vamos ver a segunda abordagem, a abordagem do primeiro malfeitor. Lucas 23:39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Aqui nós percebemos que a abordagem deles é diferente, porque agora esse que estava, o malfeitor, ele não estava numa situação favorável, ele estava numa situação desfavorável, ele estava sangrando, estava sofrendo, queria sair daquela situação. Ou seja, ele não diz só salva-te a ti mesmo, mas ele acrescenta o nós: salva-te a ti mesmo e também a mim, Jesus. Salva-te a ti mesmo e também a mim. Eu preciso de salvação. Só que aqui ele precisava de uma salvação momentânea, e muitas vezes eu e você somos assim. Nós queremos que Deus nos tire da cruz por
um momento, mas depois que Ele nos tira da cruz, nós voltamos a fazer as coisas erradas. Depois que Ele nos tira da situação desfavorável, nós começamos a voltar a fazer as coisas que nós praticamos. Mas nessa noite eu creio que tem pessoas aqui que não têm essa abordagem com Jesus. Eu creio que tem pessoas aqui que têm uma abordagem certa com Jesus. E nós vamos perceber que se você, aqui eles diziam, se você é Deus, por exemplo, me dá um carro. Se você é Deus, me dá uma casa. Se você é Deus, me livra dessa situação, Jesus. E muitas vezes nós temos essa abordagem com Deus, pedindo coisas. Se você é Deus, me livra deste momento. Aí Deus te abençoa e você se esquece completamente de Deus. Ele não queria mudar, ele só queria usar Deus como meio para conseguir o que ele queria. E esse é um erro grandíssimo da nossa geração, usar Deus como meio e não como fim. Usar Deus como meio e não como fim para os seus propósitos. Tem muitas pessoas usando Deus como meio para alcançar coisas, mas Deus não é meio. Deus é o princípio, Deus é o meio, Deus é o fim. Deus é o alfa, Deus é o ômega. Deus é o princípio, Deus é o fim. Deus é o último, Deus é o primeiro. Deus é em todas as épocas, em todos os momentos. Essa abordagem, ela também não gera salvação. Mas agora nós vamos ver a terceira abordagem. E essa abordagem vai ser feita pelo segundo malfeitor, e vai estar escrito em Lucas capítulo 23, do versículo 40 ao 43, que vai dizer assim: respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vamos ver a terceira abordagem, a abordagem do segundo malfeitor. Esse malfeitor, eu creio que ele foi inspirado pelo Espírito Santo naquele momento, porque uma pessoa que erra toda a vida vai ter uma inspiração assim do nada. Uma pessoa que talvez assassinou, que roubou, lá no alto da cruz, ele olha para Jesus e fala as palavras certas, no momento certo, na hora certa. Eu creio que foi o Espírito Santo que conduziu a ele falar essas palavras. E nós vamos ver que o religioso, ele diria assim: eu sou mau, eu mereço um castigo. Eu sou mau, eu mereço ser punido. Eu sou mau, eu mereço uma punição. Nós muitas vezes agiríamos assim. Nós dizemos: eu sou religioso, eu errei, eu mereço ficar em disciplina, eu mereço ficar no banco, eu mereço ficar lá esperando. E nós somos religiosos dessa maneira, achando que devemos ser punidos por qualquer erro que nós cometemos. A libertinagem, ela diria assim: eu sou bom, eu mereço um prêmio. Eu sou bom, eu mereço uma dádiva. Eu sou bom, eu mereço um presente. Essa era a fala do primeiro malfeitor. Eu sou bom, salva-te a ti, a nós também. Eu sou bom, salva-te a ti, me tira da cruz também. Só que o evangelho não é assim. O evangelho não diz: eu sou mau, eu mereço punição. O evangelho não é assim, não diz: eu sou bom, eu mereço um prêmio. O evangelho vai contra a lógica. O evangelho vai contra o pensamento humano. O evangelho vai contra a mentalidade humana. O evangelho vai contra tudo e contra todos, porque o evangelho é confronto, o evangelho é contra a mentalidade do mundo. Agora nós vamos ver que o evangelho vai dizer assim: eu sou mau, eu mereço um prêmio. Eu sou mau, eu mereço uma dádiva. Eu sou mau, eu mereço um presente. E foi isso que o ladrão da cruz fez, porque ele olhou para Jesus, reconheceu o seu erro e disse: ei, ele não cometeu erro, mas nós fomos aqui, estamos justamente porque nós somos errados. Mas ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Aqui nós percebemos que primeiro ele reconhece o seu
erro e depois ele pede a salvação. Aqui ele reconhece o seu erro e pede a salvação, ou seja, ele disse: eu sou mau, mas eu mereço um prêmio. Eu sou mau, mas eu mereço um presente. Eu sou mau, mas eu mereço a salvação. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não mereço isso, eu não mereço essa dádiva, eu não mereço esse presente, eu não mereço esse amor. Muitas vezes nós chegamos constrangidos na casa de Deus, vemos pessoas de terno, bem vestidas, e achamos que nós não merecemos esse amor. Mas ninguém merece esse amor. Você tem que entender que todos somos pecadores e destituídos fomos da graça de Deus. Todos pecamos, todos somos errados, todos somos falhos. Por quê? Porque somos seres humanos, seres que falham, seres que erram, mas Deus não erra. Então o evangelho é isso. O evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma boa nova, o evangelho é uma boa esperança, o evangelho é uma dádiva para malfeitores, o evangelho é um presente para malfeitores, o evangelho é uma dádiva para pessoas que não mereciam essa dádiva, o evangelho é uma dádiva para pessoas que não merecem esse presente. O evangelho de Jesus está aqui nessa noite. Talvez você ache no seu coração que você não mereça, e você está certo, mas essa noite Jesus te fala: eu tenho um presente para você, eu tenho salvação para você, eu tenho um presente para a tua família, eu tenho uma dádiva para os teus amigos, eu tenho uma salvação nessa noite para te entregar. Perceba, ele diz, ele reconhece primeiro o seu erro e depois ele pede salvação. Você nunca terá salvação sem antes reconhecer o seu erro. Muitos erros da humanidade hoje em dia é querer as coisas antes, colocar as coisas na frente das outras. Primeiro é reconhecer o seu erro, se humilhar perante a presença, e então a salvação irá chegar. Então agora eu quero encerrar a minha pequena palavra dizendo que nós devemos refletir com qual abordagem nós temos chegado em Jesus. Com a primeira abordagem, a abordagem dos príncipes dos soldados. Com a segunda abordagem, a abordagem do primeiro malfeitor. Com a terceira abordagem, a abordagem do segundo malfeitor. E entenda, nós somos maus por natureza, mas merecemos um prêmio porque Jesus, ele morreu, ele se sacrificou para eu e você hoje merecermos esse prêmio. E não foi um preço que não custou nada, mas foi um preço de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos sair desse lugar com um presente em nossas mãos. Não um presente físico, mas um presente espiritual, um presente imaterial, um presente que você vai levar não só aqui na vida, mas também na vida eterna, que é a salvação eterna. E nós temos que entender que primeiro devemos se arrepender e depois pedir a salvação, e então nós vamos receber essa salvação. E eu fiz uma pergunta lá no início: por que algumas pessoas têm um encontro com Jesus e a salvação e outras não? E a resposta é: por causa das abordagens que nós temos com Jesus. Se nós tivermos a primeira abordagem, nós não receberemos salvação. Se nós tivermos a segunda abordagem, nós não receberemos salvação. Mas se nós tivermos a abordagem daquele malfeitor, que entendeu que era errado e pediu para Jesus se lembrar dele, vai dizer no versículo 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No mesmo dia ele recebeu aquilo que ele pediu, porque ele fez a ordem certa, reconheceu e depois pediu a salvação. O tema do congresso é crescimento, é alongar a tenda, é prolongar os caminhos. E nessa noite eu te digo, nós só teremos um crescimento no meio da igreja da Assembleia de Deus quando haver salvação de almas, quando haver salvação de vidas, quando haver transformação de vidas. Porque não existe crescimento sem transformação, não existe crescimento sem salvação, não existe crescimento sem arrependimento, não existe crescimento sem transformação de caráter, de vida, de pensamento. Nessa noite, essas palavras em nome de Jesus.